nós já estamos de volta com roda de entrevista desta noite que recebe o presidente da Getop, Jaime Rincon. A Janete tem uma pergunta sobre aditivos, por favor, Tenho, Janete. Carla. Gente, eu tenho um professor de Direito que ele diz o seguinte, olha, se você quer facilitar a corrupção, Bruno, é você entrar com um aditivo. É assim, presidente? Aditivo é para facilitar a corrupção? Tudo pode facilitar a corrupção. A Petrobras é a empresa que tem o melhor sistema de gestão do Brasil. Não tem nenhuma empresa que tem no Brasil os controles que existem na Petrobras. Eles roubaram a Petrobras inteira. Então, isso eu falo o seguinte, não existe legislação nenhuma que inibe a corrupção. Isso é do gestor, do agente público. O cara, quando quer roubar, ele vai dar um jeito de roubar. Ele, quando quer fazer rolo, ele vai dar um jeito de fazer rolo. Eu te dei um exemplo agora. Se a minha intenção fosse fazer qualquer coisa errada, eu tinha mais 20% do percentual dos meus contratos que nós temos na Getop para fazer aditivo, sabe? E o cara faria aditivo de tudo quanto é jeito. Qual a razão do aditivo? A qualidade dos projetos no Brasil ainda são de péssima qualidade. Então, quando você vai executar uma obra e os projetos não são de boa qualidade, você acaba se deparando com situações que não estavam previstas no contrato. E não tem outra forma a não ser fazer o aditivo. O aditivo é de lei, ele é legal, não existe nem um obstáculo para que você não faça esses aditivos. Até um certo limite, não é isso? Não, até os 25%. É o que eu estou dizendo. Nós fizemos 4,5%. Por quê? Porque eu fiz estritamente o necessário. Lá nós não temos nenhum aditivo na Getop que não tenha tido o serviço correspondente. Eu desafio, não existe um órgão, principalmente de rodoviário no Brasil, que tenha executado o volume de obras que nós executamos e tendo feito só 4,5% de aditivos. Não existe. Tanto é que todas as vezes que a oposição vem fazer esse jogo de cena e cobrar, eu falo, os contratos, os processos estão todos aqui à disposição de quem quer que seja. A Getop, com absoluta certeza, foi o órgão mais fiscalizado do governo estadual desde 2011. Naquela operação da CPI do Cachoeira, eles reviraram a Getop de cabeça para baixo. Os meus sigilos foram todos quebrados, investigados a fundo. Nessa operação Compadrio, nós mandamos todos os contratos lá para o Ministério Público, prestamos todas as informações, nos colocamos à disposição para o que fosse necessário. Não encontraram nenhum ato que pudesse responsabilizar algum gestor da Getop. Nós temos a mais absoluta segurança da lisura dos nossos atos. Felizmente, com mais de 1.000 licitações, com mais de 8 bilhões de valores licitados, nós não fomos objeto de nenhuma acusação formal relativa à lisura e à postura da direção da Getop. Presidente, pois não, Carla? Não, pois não, por favor. Eu vou aproveitar para perguntar como é que estão as obras na barragem da cidade de Itaberaí, né, que se rompeu no dia 20 de fevereiro, o senhor esteve lá, como é que estão? Nós estamos com as obras bastante adiantadas, vamos entregar a liberação da rodovia antes do previsto. Presidente, falar um pouquinho de política, vamos. A começar pelo senhor. O senhor, durante muito tempo, foi tido como o candidato à prefeitura, né? Seu nome ficou aí muito tempo na cabeça. Estava guardando, né? Pois é. Então, o que fez com que o senhor abrisse mão? A gente estava falando de Operação Compadrio, por exemplo, por mais que realmente, não, como o senhor disse, não comprovou nada, não teve apenas o indiciamento do Marcos Musso, o senhor não foi nem citado, né? Na verdade. Mas a Operação Compadrio, ela fez com que, ela teve assim, algum tipo de interferência nessa decisão do senhor? O que aconteceu que o senhor abriu mão? Bom, eu vinha dizendo, desde quando começou a discutir Prefeitura de Goiânia, um tema que foi muito antecipado em razão de um projeto pessoal do delegado Valdir. Eu dizia que achava que o debate era prematuro, que nós devíamos, ao invés de discutir nome, discutir Goiânia. Goiânia vive o pior momento da sua história, fruto de uma sequência de más administrações que vem desde a época do Pedro Wilson. O último grande prefeito que nós tivemos em Goiânia foi o professor Nilman Bernays, época em que o goianiense tinha orgulho de dizer, eu sou de Goiânia, vai lá conhecer minha cidade é maravilhosa. De lá para cá foi uma sequência de más gestões e transformou nossa capital nisso que nós estamos vendo aí.
Eu sempre defendia que o nome deveria ser discutido no momento certo, que seria no ano de 2016. Mas eu sempre falava, o PSDB vai chegar em 2016 com um candidato forte em condições de disputar e vencer as eleições. E nós temos agora um candidato forte em condições de disputar e vencer essas eleições. Eu ainda tinha muita coisa para fazer na Getop. Eu acho que seria uma responsabilidade muito grande minha, eu disse isso ao governador Marconi Perillo, se eu saísse agora, deixando a situação de mais 2.000 quilômetros de estradas aí para serem reconstruídas, essa série de obras inacabadas. Até em termos de realização pessoal, eu tenho a intenção e terei o máximo prazer em entregar todas essas obras concluídas. E eu seria incoerente porque eu sempre critiquei quem deixa as coisas pela metade. Exemplo de Iris Rezende, que não cumpre o mandato e deixa as coisas todas por acabar e por fazer. E acho que eu estaria, inclusive, atrapalhando o governo. Não que eu seja insubstituível, mas eu estou num ritmo, nós estamos num ritmo na Getop, a nossa diretoria, ela é muito entrosada, as pessoas são muito próximas, a gente trabalha quase que como um colegiado. Mas, presidente, desculpa, mas o senhor, para quem te conhece, quem já trabalhou com o senhor, o presidente Jaime Rincon, para quem não se lembra, foi presidente da casa, eu era funcionária à época, o senhor sempre teve esse ritmo. Sempre correu muito, sempre trabalhou muito, sempre foi atrás. Até a Operação Compadrio, seu nome era ventilado, sim, e muito. E foi só da Compadrio para cá que o senhor começou... Não, mas engraçado, eu nunca admiti que fosse candidato. Se você pegar todas as minhas entrevistas, eu dizia exatamente a mesma coisa. Que eu achava que eu não devia discutir nome, que o nome ficaria para 2016. E tem um outro fato que eu acho que pesou também. Eu disse isso ao governador. Falei das obras e falei isso com ele. Eu sempre defendi que a base saísse unida. Não menospreze a capacidade do ex-prefeito Iris Rezende. Eu tenho seríssimas restrições à forma do Iris administrar. Você nunca viu o Iris lançar qualquer programa que se estendesse ao mandato dele, há 4 anos, diferente do governador Marconi Perillo. Por que o governador tem 4 mandatos? Porque ele sempre pensou o Estado 10, 15, 20 anos na frente. O governador Marconi nunca lançou um projeto eminentemente eleitoreiro ou eleitoral ou que se encerrasse dentro do seu mandato. Nunca. O Iris, todas as ações de governo, elas começam e terminam dentro do mandato dele. Ele não deixa nenhuma semente plantada para o futuro. Por quê? Porque ele faz aquela política antiga, aquela política de tomar lá, da cá, ou de iludir o eleitor. Vai lá, faz um asfalto Sonrisal, entrega, inaugura e sai colhendo os louros, e o problema fica para os próximos lá na frente, porque não fez captação de água correta, porque o asfalto não é de boa qualidade, faz casas de placa, quer dizer, toda o Iris não pensa Goiânia daqui a 10, 15 anos. Nós estamos vivendo um problema de trânsito aqui seríssimo. Uma das razões são os planos diretores aprovados pelo Iris. Transformou Goiânia num paliteiro, sem critério nenhum. Hoje você pode construir prédio de 40, 50 andares onde você quiser, em regiões que não têm a infraestrutura necessária para receber esses empreendimentos. Então, eu acho que isso, mas independentemente disso, o Iris será sempre um candidato forte. Eu defendia que a base saísse com um candidato para que esse candidato pudesse, desde o primeiro dia, polemizar com o Iris, pudesse contrapor ao Iris, porque tanto eu, quanto o VEC, quanto as outras opções que nós tínhamos, somos desconhecidos da maioria da população. Então nós tínhamos que ter esse contraponto para nos tornarmos conhecidos e para que o eleitor pudesse avaliar, olha, esse aqui é de um jeito, isso aqui é cabeça do PSDB, é escola de Marconi Perillo e Newman Bernays, faz as coisas bem feitas, entrega o que promete, é isso que nós queríamos. E o Iris é isso que nós todos sabemos. A partir do momento em que o PTB já lançou um candidato, que foi o Luiz Bittencourt, já começou a dividir a base. Se nós, e acho que o quadro vai ser esse, a base sair fracionada para disputar contra o Iris Rezende, nós não teremos tempo suficiente, será uma eleição de 35 dias, uma campanha de 35 dias, com sérias restrições em relação ao financiamento, nós não sabemos como é que isso vai funcionar, isso é novo para todo mundo. Então, o que eu acho é que nós vamos entrar em condições de desigualdade, porque aí um vai falar, até a população descobriu, esse é o Bittencourt, esse é o VEC, esse é o Virmondes, o Iris já tomou conta do pedaço. Então, isso foi um dos motivos que fez com que eu recuasse também. Jaime, agora vivemos e convenhamos, o VEC é o candidato do governador. Claro, candidato do governador. Mas assim, como eu seria? Assim, ele escolheu e os outros não, ele passou a aceitaram. Não, ele passou a ser, eu vou fazendo justiça aqui. Eu, desde o início,
quando surgiu o meu nome, o VEC chegou para mim um dia e falou: Jaime, se você for o candidato, eu não vou entrar na disputa. E disse isso várias vezes, inclusive depois de entrevistas. Tá bom, VEC. Quando eu resolvi que eu não seria candidato, eu procurei o VEC. VEC, eu não vou ser candidato, eu tenho minhas razões para... Ele falou assim: então você não sendo, eu vou para as prévias. E foi, e iria vencer as prévias, e no fim acabou fazendo um acordo. E eu não tenho dúvida que qualquer candidato que fosse vencedor das prévias seria o candidato a governador. É óbvio que eu não tenho dúvida pelo nível de relacionamento, pelo serviço prestado, pela história junto ao governador Marconi Perillo, talvez o VEC e eu tivéssemos alguma preferência que o governador nunca demonstrou. Não houve uma ação do governador em relação a essas prévias. Aliás, o Valdir procurou o governador várias vezes, governador, dispute as prévias, vença e você será o nosso candidato. O que ele disse quando ele saiu, inclusive em carta assinada do presidente Rafael Lousa, foi de que já existia um candidato pré-escolhido lá e que não ia adiantar muita coisa, não. Tanto o motivo dele ter saído. Né? Mentira. Presidente, vou pedir para o senhor responder essa pergunta. Daqui a pouquinho o Bruno vai retomar, porque a gente vai para um rápido intervalo. Continue nos acompanhando, a gente volta já já.